Salve, turma querida! Mais uma semana de aula de atualidades. Semana de 22 a 29 de janeiro, tá? Dando sequência semanalmente, assistindo às aulas anteriores, que isso é muito importante. E temos muita coisa para falar. Aproveita a promoção dos livros, dá um like aí. Eu sei que todo mundo que assistiu um vídeo no YouTube odeia, né? Quando começa essa história vai logo, começa logo a falar, né? Então eu também não gosto de ficar pedindo muito essas coisas, porque fica enchendo seu saco aí, né? Vamos lá, vai. Deixa eu ficar pequenininho. Eu começo deixando os meus endereços, sugerindo que você me siga no Instagram. Se você tiver interesse na promoção dos livros de 2024, né, é só mandar um WhatsApp para mim, porque são questões inéditas para você treinar aí como eu pegasse essa aula e transformasse em questões aí e assuntos que podem aparecer na sua prova, tá? Então, a pessoa manda o WhatsApp para mim, não é um grupo nem nada, sou professor lá, professor Diogo, eu sou Fernando, sei lá, tenho interesse nos seus livros, quanto é que o senhor faz aí para mim? A gente negocia, tá? É R$ 25 cada exemplar, eu faço baratinho porque a gente vende bastante, né? Para o seu controle, o período que nós estamos abordando, os fatos, né? Ainda estou aqui, recebe 3 indicações ao Oscar. Melhor filme, cuidado, hein, pessoal, porque é melhor filme, filme mesmo, do mundo. Atriz, melhor filme internacional, aqueles que não são dos Estados Unidos, né, são estrangeiros, né, mas ele está concorrendo com filmes americanos também, né. Então tem duas categorias em filme que é só dos Estados Unidos, que às vezes pode vir um filme de um outro país, e uma categoria que é só de filmes que aí não entra Hollywood, né? É a primeira vez na história que um filme brasileiro disputa a principal categoria. Vamos ter que aguardar nossa ansiedade até o dia 2 de março, né? Emília Pérez, drama musical, foi o maior destaque. Bom, uma festa para nós aí, Fernandinha concorre ao Oscar, né, como melhor atriz, e o filme, que nós já comentamos, né. O problema é que ela está concorrendo com a Demi Moore, e essa Carla Sofia aí também estava muito, digamos assim, cotada, né. Agora, é muito louco, né? 26 anos depois que a mãe dela concorreu por Central do Brasil, também dirigido pelo Walter Salles, guardem esse nome do diretor, porque é uma aposta aí, né? Sem fazer propaganda, mas é o primeiro longa original da Globoplay, tá? Ela faz muita série, a gente sabe, mas é uma aposta muito grande que pelo menos uma estatueta venha, né, em uma dessas categorias aí. Eu apostaria que deve vir como melhor filme internacional, tá? Acho muito difícil Fernanda ganhar da Demi Moore, até porque ela tem uma história no cinema americano, né? Gente, para a gente melhorar o entendimento dessa polêmica do Pix, que o Brasil que ia ter um controle, depois recuou e tal. Olha só, onde é que está parte do problema, né? Grande parte do problema está na hora que a gente vai olhar o que é o trabalhador informal, aquele que não tem carteira registrada, tá? Existem 47 milhões de pessoas. Logo, o dinheiro que esse cara movimenta muitas vezes não passa pela Receita Federal, né? Então, a ideia do governo, que eu acho que é meio que sacanagem, porque geralmente 99% dos trabalhadores na informalidade são pessoas que ou devendo impostos, né, 47 milhões, são pobres, né? Então,
do total de 100 milhões de brasileiros, né? No ano passado havia 40 milhões, agora tem 47, né? O que equivale a quase 40% da população brasileira que trabalha. Tá? Então, olha lá outro dado. De acordo com a Receita, havia em setembro 16 milhões de microempreendedores individuais no país, dos quais 6 milhões estavam inadimplentes no pagamento dos impostos ao governo, estado e município. Sonegar imposto é um crime grave, né? É dureza que às vezes, muitas vezes o cara não consegue pagar o imposto porque ele não está ganhando dinheiro suficiente com o seu negócio. Então tem que levar muitas variáveis em conta para saber se realmente é um sonegador daquele contumaz que não quer pagar realmente e é bandido, tal, movimenta dinheiro de tráfico, ou se é a tia que faz o café da manhã, que fica ali na porta do metrô, sustentando sua família. Eu acho delicado, tem que ver caso a caso. A Receita deveria, eu sei que não há nem gente para fazer isso, mas com hoje programas de computador e etc., ela poderia pegar os maus elementos aí ricos que sonegam impostos, tá? Esse tem que levar em conta para a gente também entender a polêmica que aquela fiscalização do PIX, que a gente já gravou nas aulas anteriores, estava sendo comentada, tá? Então tá aí mais um dado. Olha, para você que quer entender como é que funciona as universidades no Brasil, a USP fica entre as 100 melhores do mundo em 5 áreas de conhecimento, aponta ranking. Esse ranking é elaborado pela consultoria britânica Times Higher Education, que classifica as universidades de acordo com as áreas de conhecimento. Colocou a USP entre as 100 melhores. Direito, olha o direito da USP, posição 58. Pedagogia, educação, posição 67. Medicina, posição 86. Humanidades, opa, eu fiz história na USP, posição 98. Né? Então, uma outra coisa, no último parágrafo, a USP tradicionalmente se destaca nos rankings globais, frequentemente sendo a melhor entre as universidades latino-americanas. No ranking geral da TH, divulgado no final de 2024, ela ficou na posição 199, voltando a figurar entre as 200 melhores universidades do mundo. Veja que ela está até a posição 100 em 5 áreas, mas quando você pega ela como um todo, né, e ela não alcançava essa posição de estar entre as 200 melhores do mundo desde 2013. Quer dizer que a USP está melhorando, né? E também destaque para a Unicamp, aí, que também ocupou locais de destaque. Eu não sou daqueles que acham que tem que fazer só USP presta, Unicamp, não. Eu estudei lá, eu sei a qualidade, eu sei a virtude, eu sei os defeitos, né? Acho que cada um consegue, depois de um nível de maturidade, mesmo não podendo entrar numa universidade, se transformar num grande profissional. Eu conheço vários colegas que não estudaram lá, mas mais da metade, mais de 99% das pessoas não estudaram lá, e são profissionais brilhantes, porque correram atrás, fizeram cursos de formação, pós-graduação, tal. Mas é importante saber, né, no critério de estudo de atualidades, essa informação. Eu não estou aqui para emitir juízo de valor, mas sim para informá-los dos rankings que aparecem a respeito do Brasil.
Olha, essa aqui me deixou, caiu mais um tufo de cabelo meu. SUS bate recorde de cirurgias eletivas. Mais de 1.300.000 pessoas ainda esperam atendimento, né? 13 milhões de procedimentos foram realizados no ano passado. O número representa um aumento de 10% em relação a 2023, quando o total foi de 12 milhões. Ora, eu fico assim, achando que 1 milhão na fila de espera, eu acho que esse número está meio escondido. Eu acho que é maior. E o problema é que esperar pode ser fatal, né? O que são cirurgias eletivas? Cirurgias eletivas são procedimentos médicos planejados que não apresentam caráter de urgência ou emergência, como correção de hérnia, retirada de tumor benigno, cirurgia ortopédica. Por serem programadas, essas intervenções dependem de agendamento prévio e disponibilidade na rede de saúde. Então, eletiva não é a operação de emergência, tá? Essas não foram aí, não foram contabilizadas, né? Mas é aquilo que eu sempre digo nas minhas aulas. É importante ter, eu não sou um decoreba de números, mas eu gosto de ter noção de a quantas anda o funcionamento no Brasil das questões sociais, políticas, econômicas, porque é isso que os editais pedem, né? Então, não estou aqui falando do ranking, falando do número de brasileiros na informalidade, falando do número de cirurgia. Parece que eu sou um cara das estatísticas. Não é isso. É que é importante você ter essas informações, porque com elas você pode balizar e analisar um texto ou uma outra questão num outro formato com esses números. Esses números representam para a gente subsídios, para que a gente consiga interpretar, analisar, digitar um texto, né, sobre um tema correlato. Então, eu acredito muito nisso, né? E aí eu deixo para, no livro de questões, formular questões que tenham relação com isso, tá? Vamos lá. Gente, vocês viram que absurdo que foi, né? O uso indiscriminado de algemas viola acordo e o Brasil cobrará Estados Unidos por tratamento degradante a deportados, diz Itamaraty. Deportados foram algemados e acorrentados nos pés, todo mundo viu isso, aqueles 88 brasileiros que vieram, né? E o governo brasileiro foi até Manaus, pegou os brasileiros, né? E o Brasil vai aí. O governo Trump está começando com tanta violência econômica, política, né? Ele quer, para mim, essas coisas de ficar colocando o problema nos outros, muitas vezes é para desviar a atenção do problema interno que os americanos estão vivendo, que é uma inflação muito alta. E vão ter inflação mais alta ainda, porque isso que daqui a pouco a gente vai falar da taxação que ele promete impor aos produtos estrangeiros, sobretudo do México e do Canadá, vai criar um problemaço, porque se o produto externo estava mais barato, forçando o cara a comprar o produto americano, ele vai acabar pagando mais caro, né? Porque o produto do México ou do Canadá, como exemplo, é mais barato que o produto americano. Agora, violar direitos humanos, como ele tem feito... Diogo, ele aumentou muito o número de deportados para o Brasil? Não, pessoal. E assim, muitos desses deportados também é interessante observar que voltam com um bom dinheirinho no bolso, tá? E acabam
realizando sonhos como comprar casa, montar negócios no Brasil, tá? Então, agora outros voltam muito sofridos. Então, eu estava vendo um dado, aí por ano, em média, os Estados Unidos mandam de volta para o Brasil 2 mil pessoas. Não alterou muito não, tá? É uma média que está se mantendo. O problema do Trump agora foi o jeito como ele fez, né? Foi um negócio absurdo, aquele pessoal chegar daquele jeito, lá em Manaus, e aí o governo já agiu rapidamente, mandou um avião da FAB buscá-los para que eles não ficassem no voo fretado aí, naquelas condições, porque a grande parte é de Minas Gerais e ele iria até Minas, né? Então o governo prometeu aí, publicou no domingo, dia 26, uma nota oficial para que o Trump pare com isso, né? Tratar as pessoas com dignidade. Gente, essa é uma decisão técnica, econômica, mas que impacta a vida da gente. Na primeira reunião, chefiada pelo novo presidente aí do Banco Central, o Galípolo, né, indicado pelo presidente Lula, e junto com seus diretores, ele aumentou em 1 ponto a taxa Selic, que é aquilo que movimenta lá o Banco Central com a ideia, não é os juros do banco, não é os juros, acaba impactando, porque o banco vai subir os juros, né? Não é o banco, não é o juros do cartão de crédito, não. Isso aí é assim, quando o Brasil vai pegar dinheiro lá, pegar investidor, colocar dinheiro no Brasil, o Brasil paga mais para ele. Agora, isso na reação em cadeia, né, como aumenta muito os juros, as pessoas tiram dinheiro da produção, eu não vejo isso positivo com os maiores taxas de juros do mundo, e a ideia me parece que chega até 15% ainda esse ano. Isso complica porque o cara, vou montar um negócio e vou aplicar o dinheiro, perdão, no governo, né? Então, isso é péssimo para a economia, é péssimo. A alegação é sempre para conter a inflação, né? Que está muito alta de alimentos. Isso a gente tem dito aí, o Brasil e o mundo estão vivendo e pode ser que a coisa piore com o Trump, né? Então, ou não, se ele aumentar muito os impostos sobre os brasileiros, não vai vender lá, joga no mercado interno, cai o preço, né? Então, essas decisões, acompanhar essa taxa Selic, eu já vi cair em prova, tá? Perguntando exatamente o número, qual era a taxa de juros naquele período. Então, é bom. Putz, eu estou hoje chato, né? Falando em números, mas não é, pessoal. É porque eu conheço que cai em prova. Eu sei quais são os assuntos, eu seleciono. Eu vejo que 10 vezes eles repetem o mesmo tipo de questão, eu coloco o mesmo tipo de questão no meu livro e coloco o assunto aqui. Então, é para te ajudar, para você não ser surpreendido achando que, vendo notícias na televisão, você está atualizado. Não é. Você tem que acompanhar outro tipo de notícia. Manchetes. Estados Unidos prendem 538 imigrantes e fazem primeiras deportações após o decreto de Trump, né? Já passou de 1.000, viu, pessoal? Casa Branca disse que a ação foi apenas uma pequena amostra. Imagina, se ele quer mandar 1 milhão por ano, então já está em mais de 1.000 deportados aí, hoje, 29, quando eu estou gravando. Olha aí, gente, o Nubank passou o Itaú em número de clientes. É o terceiro maior do Brasil agora, perde atrás do Bradesco e da Caixa Econômica Federal. Parabéns, Nubank, né? Passar o Itaú, um banco que não tem, né? A gente não tem agência, né? Ele é um banco virtual, muitas vezes. Muita gente recorrendo a ele por causa das taxas que os outros bancos cobram. O presidente da Coreia do Sul, que armou aquela confusão,
foi indiciado e pode ser aí condenado à prisão perpétua, tá? Gente, Google Maps diz que vai alterar o nome do Golfo do México para Golfo da América, assim como queria o Trump, né? Então, vai continuar sendo chamado Golfo do México e Golfo da América, porque ele vai mudar lá nos Estados Unidos. A gente aqui no Brasil, que quer procurar o Google Maps, né? Se algum dia você for para Cancún, tal, tomara que você passe no concurso não, tomara não, você vai passar, junte seu dinheirinho, vai passear em Cancún, no Caribe e tal, próximo ao Golfo do México. Para nós aqui vai estar como Golfo do México. Lá dentro dos Estados Unidos, Golfo da América, tá? Então, cuidado, porque o anúncio que ele fez foi só para os Estados Unidos, é aí que mora as pegadinhas, é aí que residem as pegadinhas. Até bolei uma questão dessa para o livro 22, que eu vou lançar, acho que lá para o final de março. Então, se você precisa de atualidades e tem prova, o que vai cair nas próximas provas recentes são coisas de 2024. Aí os livros estão contemplando assim como as aulas. Bora lá para mais uma? As internacionais agora. Ah, Trump, não sou, hein? A Justiça suspendeu um decreto dele que atingia filhos de imigrantes e turistas e poderia afetar brasileiros. Os governadores entraram na Justiça para derrubar a medida que acaba com o direito à cidadania para filhos de ilegais. Ou seja, graças à 14ª emenda da Constituição, quando o imigrante em situação ilegal tem um filho em solo americano, a criança ganha a cidadania americana automaticamente. O Trump queria tirar isso. A mesma coisa acontece quando a mãe viaja aos Estados Unidos com um visto temporário, como visto de turista. Se a criança nascer durante o período da viagem, ganha a cidadania também. Celebridades já fizeram isso, né? Para conseguir a cidadania americana. Pessoas que são, sei lá, da França, acabam que tem dinheiro, vou ficar os últimos 3 meses da minha gravidez nos Estados Unidos para que meu filho tenha a cidadania americana. E o Trump queria acabar com isso, mas não sou seu Trump. A própria justiça americana usou a Constituição americana para dizer, olha, isso aqui é inconstitucional, tá? Então, nem tudo que ele está... Eu vi hoje também que uma medida que ele tinha tomado para cortar, tipo Bolsa Família, tá? Ele queria cortar, a Justiça derrubou também. Então ele não está conseguindo aí... Só que sabe qual a estratégia dele para tomar essas decisões malucas? Ele usa, para que não vire uma questão, digamos, inconstitucional, ele usa a ideia de segurança nacional, ameaça nacional. Aí ele vai lá e, pumba, baixa o decreto, tá? Essa é a tática dele. Mas às vezes não deu certo. Olha isso aqui, meu Deus do céu. Estudos indicam redução de massa cerebral. E se você é pai, não oriente seu filho não levar celular para a escola. É lei federal. Pode cair no conselho tutelar. Estudos indicam redução de massa cerebral por uso excessivo da tela. Excessivo, tá? Estudar aqui junto comigo ou com outras disciplinas no Vencendo não é nada louco. O negócio é joguinho, o negócio é TikTok, isso aí é que... Olha lá, consumo compulsivo de conteúdos de baixa qualidade está associado à redução do volume da massa cinzenta em regiões do cérebro responsáveis por tomada de decisões, apontam estudos. Cérebro podre ou podridão cerebral, a expressão em inglês, brain rot, né? É o que não é qualquer coisa não, é Oxford está dizendo isso.
né? As citações do termo em inglês aumentaram 230%. Em geral, o quadro atual é preocupante. Uma meta-análise de 27 estudos de neuroimagem revelou que o uso excessivo da internet está associado a uma redução da massa cinzenta em regiões críticas, responsável pelo processamento de recompensas, controle de impulso e tomada de decisão. A pessoa fica paralisada por usar demais a internet com conteúdo de baixa qualidade, porque aqui você não está. Você está usando a internet junto comigo aqui, mas nós estamos de baixa qualidade, eu estou procurando elevar o nível da minha aula cada vez mais para te deixar super preparado, né? Sempre prezando pela qualidade aí. Daí o porquê de gravar toda semana, para que você tenha sempre bastante conteúdo e de qualidade para se preparar. Então isso não reduz, isso aumenta a sua massa cerebral, tá? Então não se preocupe. Estou falando de outras coisas, né? Conteúdos da fake news, né? Joguinhos do tigrinho, sei lá, e coisas horríveis aí, como pedofilia e tal. Bom, aí até quero que o cérebro desse cara pedófilo aí realmente reduza, não desapareça, né? Bom, ele foi lá e pôs sanção e tarifa sobre a Colômbia. Aí, quando a Colômbia... Por que ele fez isso? Porque a Colômbia falou assim, olha, não vai entrar aqui nenhum avião de colombiano que vier dos Estados Unidos. Se recusou, mandou de volta. Ela pode, porque ela tem a soberania sobre o território dela, sobre o espaço aéreo dela. Mas aí a Colômbia falou, quer saber, é melhor eu receber esse pessoal de volta, porque senão o Trump pode prendê-los, né? Como ele tem dito que vai usar a prisão de Guantánamo, lá em Cuba, onde fica, imagina, ele está equiparando esses imigrantes a terroristas da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, e às vezes o cara quer simplesmente trabalhar. Bom, então teve essa briga com a Colômbia, não vou receber. Aí o que ele fez? Taxou. Aí a Colômbia falou, não, melhor receber, né? Acho que refletiu melhor de volta o seu povo, né? Porque se ficar lá, pode sofrer mais ainda. Então tá aí uma reviravolta no caso da Colômbia em específico, tá? Então, cuidado que eles podem também colocar a informação, dizer, não, o Trump impôs sanções à Colômbia, mas ele retirou, tá? Então, vamos ver. Isso a gente vai ter que acompanhar. Trump vai ser pauta das nossas aulas, porque ele está com um segundo mandato muito mais ativo, principalmente nesse começo, com medidas muito polêmicas, e criando atritos no mundo todo e desorganizando o mundo com o isolacionismo americano, né? Não partindo para conversas internacionais, respeitando direitos humanos. A gente vai precisar olhar muito para isso, porque vem com tudo nas provas. Essa eu optei para uma imagem de estudo. Palestinos formam corredor humano em retorno ao norte de Gaza. Está aí as fotos. O que aconteceu? Foi todo mundo para o sul da faixa de Gaza porque Israel estava bombardeando o norte. Agora, né, mais de 300 mil estão voltando para suas antigas casas ao norte por conta do acordo de cessar-fogo, que nós já abordamos na aula anterior, né? Li as fases, as etapas e tal. Olha, e aí o que a pessoa volta e encontra, né? Ela volta e encontra nada mais, nada menos do que destruição pura e ossadas aí lá no norte. Vai ser necessário mais de 30 anos para reconstruir a faixa de Gaza. Eu optei
por mostrar essa cena, porque eu falei, olha, às vezes é preferível deixar uma imagem, porque uma imagem acaba sendo bem mais forte do que um texto e você memoriza mais. Por isso eu gosto. E os concursos usam imagens, viu? Gente, eu tô louco, eu tentei, não sei o que eu fiz errado, que eu não consegui entrar ainda. Eu sou fascinado pelo Gemini e tal, né? Eu adoro estudar por ali, ver o que eles me oferecem, tal. Momento Sputnik, olha, por que eles estão chamando de Momento Sputnik? Porque os americanos ficaram assustados quando a antiga União Soviética, né, soltou o Sputnik, que foi o primeiro satélite a entrar em órbita na Terra, né? Por que a inteligência chinesa de Psique é apontada como ameaça ao protagonismo dos Estados Unidos no setor? O robô conversador superou o ChatGPT em download nos Estados Unidos e fez gigantes perderem $1 trilhão em valor de mercado, por se apresentar uma alternativa mais barata que os modelos de inteligência artificial mais famosos no mundo. A nova versão do robô foi lançada ao público no dia da posse do Trump, em 20 de janeiro. E está quebrando o ChatGPT, porque eles, a checar esse valor, pesquisadores de startup disseram que o investimento para treinar o robô foi de $6 milhões, algo em torno de 35 milhões, enquanto que as outras empresas prevêem investimento de 65 bilhões. Os chineses são grandes produtores de chip, né? E gigantes treinam seus robôs que usam cerca de 16 mil chips. E essa Big Tech aí chinesa parece que usou apenas 2 mil chips e faz a mesma tarefa. 16 mil, enquanto essa aí usa 2 mil e é mais eficiente. É o alerta que a gente tem feito nas aulas. Olha a China correndo por fora, olha a China no seu silêncio, aí quebrando os Estados Unidos. Isso eu acho que acaba virando uma provocação e acaba se tornando um problema a mais para os americanos e que perderam $1 trilhão. Porque a pessoa paga, eu assinava lá o ChatGPT, né? A versão que é paga. Vou deixar de assinar porque eu pego uma gratuita aqui que é melhor que o ChatGPT. É assim que se perde dinheiro, né? Mas dá uma fuçada também você. Pode te ajudar em outras disciplinas, tal. Pede para formular questão. Agora, toma cuidado, tá? Consulte sempre um professor, porque não vai muito nessa, porque essas inteligências artificiais ensinam coisas erradas às vezes, né? Ou não sabem, não têm acesso a tudo. Principalmente o ChatGPT, que ele é ligado à internet, então ele pega notícia falsa. Então, se você for estudar, se preparar, tenha sempre em mente que você deve mostrar isso ao seu professor, a alguém que que está te treinando aí, tá? Muito bem. Chegamos ao final da aula, essa aula ficou mais curta. Os tais livros que eu falo são esses, né? O 17, o 18, o 19, o 20 e o 21, que são os 5 livros que dá um total de 500 questões, 250 de Brasil, 250 de mundo. Eu quero todos, Diogo, tô sem grana. Pô, eu não consigo dividir porque eu não tenho maquininha, né? Não tem essa coisa do cartão de crédito. É muito no boca a boca mesmo, tá? Eu não sou o professor aí
digamos, que quer se transformar num comerciante do seu conteúdo. A gente grava aqui para o Vencendo Concursos e a gente não fica fazendo propaganda, é conteúdo mesmo. Então, o jeito é esse, é você mandar um WhatsApp para mim e eu mando o PDF para você, mas pode saber, dependendo da quantidade de livros que você adquirir, eu faço sim um bom desconto. Se você fosse comprar um livro desse, você ia pagar, uma coleção como essa, ia pagar nas bancas algo em torno de R$300. Tá? Eu sei porque eu já fiz um levantamento por aí. E cuidado, porque eles não... Às vezes você pega uma coisa de atualidade, está lá, 2023, o seu edital pede 2024. Aqui você sabe exatamente o período em que eu estou abordando e preparando, tá? Esses são os endereços do Vencendo Concurso. Dá uma conversada com o pessoal, vê a assinatura premium, tem sempre promoção. Entra no canal do Vencendo, tem muita aula gratuita para que você conheça o trabalho dos professores e assine e compre os cursos. Muitos editais abertos, né? Vem aí, cuidado, tá tendo um golpe aí do Banco do Brasil, hein? Não tem nada de... o edital está para sair em março, ainda não saiu não. Os caras estão dizendo que último dia para inscrição, e estavam dando um golpe aí. Acompanha o Vencendo Concursos, vê lá nossas aulas semanais de atualidades, divulga, dá um like, faz um comentário, pede uma sugestão e tal, que a gente está aqui para isso, para te ajudar semanalmente aí. E uma coisa que eu acho bem legal do Vencendo, né? As minhas aulas de atualidades, elas são a única coisa que acontece, qual a diferença, né? A pessoa que assina, ela vai ter acesso ao PDF. Não o de questões, o de questões é uma questão, é meu, pessoal. O Vencendo é que deixa eu fazer essa divulgação aqui. Então, o aluno que assiste no YouTube, ok, joia, obrigado, agradeço e tal, mas você não tem um PDF. Quando você assina, você tem um PDF e aí você tem o material em mãos para estudar, né? Então, em fevereiro a gente volta, né? Para ir para gravar a semana que vai de 29 até o dia 5, tá? Um forte abraço, muito obrigado mais uma vez por um carinho. Não deixe de assistir as aulas anteriores, hein, pessoal? Até fevereiro, que não é carnaval. Carnaval é em março esse ano. Forte abraço, pessoal!